Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Física para Computação, do curso de Graduação em Ciência da Computação. Meu nome é João Areis, né, e eu vou dar continuidade aqui ao conteúdo da nossa disciplina. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito continuar falando, né, sobre os tópicos de física moderna. E aí a gente vai abordar um pouquinho alguns conceitos sobre eletrônica e eletrônica de potência, falar um pouquinho também sobre fontes retificadoras e também a respeito de no-break, tá? E buscando dar aquela vertente, né, aquela viés, aproximando com a carreira, né, do profissional da ciência da computação, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, né, pensando em termos de definição, o que vem a ser, né, eletrônica e eletrônica de potência, né? Então, a eletrônica de potência, de uma forma ampla, ela está associada à conversão eficiente, controle e condicionamento de potência elétrica e, consequentemente, de energia, tá? Através de uma entrada, passando pelo dispositivo e chegando a uma saída, tá? Então, basicamente, a eletrônica de potência envolve isso. Ela pode ser definida como uma ciência aplicada a estudos, né, envolvendo conversores estáticos, né, e por fim, né, ela vai envolver sistemas constituídos tanto por elementos passivos, resistores, capacitores, indutores, né, são dispositivos que a gente já viu nas aulas anteriores, quanto por elementos ativos, né, que são os dispositivos semicondutores, interruptores, tais como diodos, tiristores, transistores, né, os mais variados tipos, né, GTOs, triacs, diacs, por aí vai, IGBTs e MOSFET, tá? Então, pessoal, a eletrônica de potência em si, ela é uma área contida dentro da engenharia elétrica, né, que tem então essa finalidade de estudar e construir esses conversores de potência. E ela faz uso, né, de vários conceitos da eletrônica geral e da eletrônica analógica, tá? Então, o intuito nosso na nossa disciplina é fazer essa abordagem mais voltada para a área de vocês, que é a área da ciência da computação. Bom, quando a gente fala sobre noções de eletrônica de potência e eletrônica básica, né, eletrônica geral, é importante a gente destacar alguns componentes básicos. Um desses componentes são os diodos. Então, os diodos são dispositivos semicondutores de silício ou germânio, né, e onde você tem uma dopagem que vai configurar para ele um funcionamento semelhante a uma chave, um interruptor. Tá? Você tem dois polos, quando você polariza o dispositivo, essa polarização ocorre mediante aplicação de tensão nos seus terminais, então ele vai seguir essa curva aqui, né? A partir de um certo nível de tensão, geralmente 0,6, 0,7 até 0,8 volts, ele entra em condução e ao entrar em condução ele permite a passagem da corrente. Então, quando você tem o dispositivo não polarizado ou em polarização inversa, seu circuito é como se fosse um circuito aberto, não circula corrente. Quando você faz a polarização direta nele, atingindo esse limiar de 0,7, 0,8, 0,9 volts, aí ele passa a conduzir. É como se você apertasse o interruptor da lâmpada na sua casa, tá? E aí a gente percebe aqui que no caso do diodo, essa polarização é indicada aqui por esse sinal aqui no diodo, tá? Aqui no caso um diodo comum, aqui embaixo um diodo Zener. E aí ele tem aqui esse sinalzinho de polarização. Então, basta você ligar nessa forma, né, positivo, negativo, e aí ele vai fazer essa polarização. Ele não aceita fluxo de corrente reverso, tá? Se você polarizar ele inversamente, ele não vai aceitar. Ao passo que se você aplicar uma tensão reversa, né, muito grande, você vai criar, né, a disrupção. Você vai queimar o componente e ele entra nessa zona de avalanche, tá? Bom, pessoal, outro dispositivo muito conhecido são os transistores, tá? Os transistores também são feitos de materiais semicondutores, só que ele tem três terminais, tem, tá? Você pode ter ligações do tipo NPN ou PNP, ou seja, você tem três tipos de materiais diferentes com duas junções, né? E aí você vai ter uma configuração coletor-emissor-base, tá? Ou, no caso PNP, emissor-coletor-base. O que vai mudar aí basicamente vai ser o sinal entre coletor e emissor. No caso do
do NPN, você vai ter a corrente fluindo pelo emissor, né, para fora, e no PNP você tem a corrente chegando no emissor. Então o que vai mudar basicamente é isso. Aqui nós temos alguns exemplos de transistores, né? E aí basicamente qual que é o objetivo, a aplicação desse nosso transistor? Ele é muito utilizado, por exemplo, quando você quer fazer uma tensão ou uma corrente alternada, tá? Fazer que essa corrente seja alterada, ela seja modificada. De que forma? Através da polarização aqui dessa base, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o caso de um transistor do tipo SCR. Você tem aqui uma onda alternada sendo aplicada neste circuito aqui. O que ele vai permitir? A partir do momento que eu vou aplicar aqui um sinal de tensão na base dele, ele vai entrar em condução ou não. E aí, ao entrar em condução ou não, ele pode, por exemplo, fazer isso aqui. Então, eu entro em condução, eu passo a ter aquele sinal de corrente ali, ou tensão alternada, só que aí no semiciclo negativo ele não conduz. Então, isso aqui é o princípio, a ideia inicial do que vai ser um sistema de retificação, tá? Bom, pessoal, nós temos também os tiristores, tá? O tiristor, basicamente, ele também tem 3 terminais, só que aí no caso do tiristor você consegue fazer um chaveamento, ou seja, basta você injetar um sinal aqui e aí você vai conseguir controlar o momento desse chaveamento. No caso anterior, bastava você aplicar aplicar uma tensão ou corrente na base, tá? Só que poderia ser uma tensão ou corrente qualquer. Neste caso do tiristor, não. No caso do tiristor, você aplica um sinal. Pode ser, por exemplo, uma modulação PWM, se você quiser fazer o chaveamento desse sinal seu, tá? Então você vai ficar aplicando sinais ali. Quando você tiver os sinais, ele vai permitir ou não passagem de corrente, tá? Mas em linhas gerais o princípio de funcionamento vai ser semelhante, tá? A diferença é a quantidade de material. Então, no caso do transistor, você tem NPN ou PNP. Aqui nesse caso, você pode ter no tiristor uma configuração PN-PN, tá? Então, você vai ter aqui 3 junções, uma junção PN, uma NP e outra PN. Bom, tiristores, né? Quais tipos de tiristores nós temos? Nós temos diacs, nós temos triacs, nós temos os SCRs e temos os GTOs, tá? Todos esses dispositivos eles vão apresentar algumas variações na sua forma construtiva, na sequência aqui das junções, na forma operativa. Alguns vai conseguir operar em frequências maiores, outros em frequências menores. Mas em linhas gerais, o tiristor ele vai funcionar como chave, tá? Então esse é o grande objetivo que a gente precisa trazer em relação aos tiristores. Além desses tipos, né, pessoal, de semicondutores que a gente citou, a gente ainda tem 2 tipos muito importantes que são muito utilizados na eletrônica de potência, que são as chaves, tá? Que nós costumamos chamar de chaves de estado sólido, tá? Basicamente são os IGBTs, tá? E os MOSFETs. Começando aqui pelo MOSFET. MOSFET, pessoal, ele é o transistor de efeito de campo, metal, né? O Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Então, é um transistor de efeito de campo baseado em um metal à base óxido, tá? Então, ele é um tipo de semicondutor. Ele é um dos semicondutores, né, tipo, né, chave de estado sólido mais comum, mais utilizado, né, dentre os transistores de efeito de campo. E ele é muito empregado, tanto em circuitos de eletrônica digital quanto circuitos de eletrônica analógica. Então ele faz parte da família dos FETs, tá? Os efeitos de campo. Além dele, a gente tem o IGBT. O IGBT ele tem basicamente as mesmas características de chaveamento dos transistores bipolares, só que aí, além disso, ele alia a alta impedância do MOSFET, o que é muito bom em circuito de eletrônica de potência, porque você está trabalhando com grandes tensões e correntes.
E ele ainda tem, né, o diferencial de apresentar uma baixa tensão de saturação e uma alta capacidade de corrente, tá? E aí o IGBT, nesse caso, ele vai se destacar por possuir essa alta eficiência, alta capacidade de chaveamento, tá? Bom, pessoal, pensando então na aplicação desses princípios em um circuito de eletrônica de potência, em um conversor de potência, basicamente eu estou interessado nisso aqui, então. O meu conversor está aqui representado. Basicamente você vai ter o quê? Um sistema de controle e um sistema de chaveamento, onde você vai ter uma entrada de potência de um lado e uma saída de potência. Na qual, o que você está interessado? Uma máxima eficiência possível, ou seja, que uma potência de saída seja o mais próximo da potência de entrada, ou no caso dos amplificadores de potência, que você consiga até mesmo entregar mais energia na saída do que o que você tinha na sua entrada, tá? Então esse é um dos grandes objetivos nossos, ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.